Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, o que Deus tem para falar aqui nesta noite é tão grande, irmãos, mas tão grande, que eu até passei vexame por causa disso. E vocês vão entender por quê. Porque desde os 12 anos de Assembleia de Deus, eu nunca passei um vexame tão grande como eu passei hoje à noite. Mas o Senhor tem mistério até no vexame que a gente passa. Glória seja dada ao nome de Jesus, né? Vocês vão já entender. E eu demorei a entender, só entendi agora há pouco, quando me lembrei aqui de um tópico importante da mensagem. O tema da mensagem nesta noite, irmãos, é o verdadeiro perdão no seio da família. E tem como texto base, eu gostaria que você abrisse juntamente, toda a igreja, aqueles que puderem acompanhar por bondade. Eu acredito que seja um privilégio de todos que estão aqui nesta noite, abrir um texto que tem mais de 2000 anos de idade, mas que é eterno. Glória seja dada ao nome de Jesus, né? Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. E diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. E disse Jesus, irmãos: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. E quem diz amém? Meus amados, nós vivemos numa época de distorções. As pessoas estão distorcendo as verdades, enganando-se e sendo enganados. Existem distorções que a gente ouve e sabe, finge que não ouviu. Mas tem distorção que a gente não tem como deixar para lá, por causa do absurdo que se levanta contra certos assuntos. E um dos que mais me surpreenderam, irmãos, nos dias de hoje, e tem convencido aí muitos jovens, né, de forma terrível, foi uma entrevista que eu vi na Folha de São Paulo, um homem chamado Dana White, organizador de um evento chamado MMA, e ele foi entrevistado e o repórter perguntou: você acha que isso é um esporte violento? E o camarada disse: não, esse esporte não é violento. Ora, meus amados irmãos, um esporte que a pessoa entra no ringue para derrubar o outro, que a pessoa aplica certos golpes, e um golpe chamado mata-leão, que sufoca aqui o pescoço do camarada para o oxigênio não passar para o cérebro, o camarada desmaia quase morto, e o cidadão diz assim: não é um esporte violento. Olha, irmãos, existem certas distorções que a gente ouve, que a gente fica abalado. Eu fiquei abalado com essa distorção, mas fiquei abalado com a distorção muito pior do que essa, porque diz respeito diretamente à nossa salvação. Uma certa vez, conversando com colegas, alguém disse assim: irmão, eu perdoei fulano, ele me magoou, mas ele não faz mais parte do meu ciclo de amigos. Ouvi também alguém dizer assim: irmãos, olha, eu posso perdoar uma pessoa, mas não necessariamente
eu quero mais a amizade daquela pessoa. Eu ouvi isso aqui também, meus irmãos. Olha, eu perdoo você, mas não conte mais comigo. Eu também já ouvi isso, queridos. Olha, eu perdoo, mas não esqueço. Meus amados, diante de tantas coisas horríveis que eu já ouvi sobre o perdão, eu ajoelhei-me diante do Senhor e disse: Senhor, me dá uma mensagem sobre o verdadeiro perdão, porque eu não aguento isso não entra na minha cabeça. E o Senhor, por sua bondade e misericórdia, me deu uma mensagem, eu vou dividir ela com vocês hoje à noite. Glória a Jesus. Vamos juntar aí, irmãos, de todas essas aberrações que a gente ouve, as principais, das quais eu quero discorrer. E vai servir para a família, logicamente, para a igreja, para os obreiros, para todos. Vamos juntar as 3 principais. Perdoo, mas você não faz mais parte do meu ciclo de amigos. Perdoo, mas você tem que pagar pelo que você fez. Perdoo, mas não esqueço. Começar pela primeira. Perdoo, mas você não faz mais parte do meu ciclo de amigos. Meus amados irmãos, sabe o que o Senhor falou comigo? Que nós escolhemos as pessoas a quem nós queremos perdoar. Que está em nosso poder perdoar as pessoas ou não. Que a gente só perdoa a quem a gente quer perdoar. Porque, irmãos, quando você gosta de alguém, aquela pessoa pode fazer o que for, você defende ela. E a Bíblia diz que o amor encobre as transgressões. E quando você gosta de alguém, ela pode até cometer um homicídio, mas você diz: não, foi sem querer. Ele não teve culpa, ele estava num momento ruim de sua vida. E você inocenta aquela pessoa e você perdoa, sabe por quê? Porque você escolhe as pessoas a quem você quer perdoar. Quando você gosta de alguém, irmão, você tem uma facilidade muito grande de perdoar, mas quando você não gosta, o pobrezinho dá um espirro e você condena ele ao fogo do inferno. Meus amados irmãos, você quer ver uma pessoa ser perdoada nesse país? Você quer ver as pessoas cegarem os pecados daquela pessoa? Você seja um artilheiro de futebol. Porque o que se ouve falar destes homens, irmãos, são coisas terríveis que eles fazem, mas a sociedade fecha os olhos, que parece que o homem não fez nada. Eu nunca vi um perdão mais eficaz do que esse. Começar lá daquele baixinho chamado Romário, que por várias vezes foi para a prisão porque não pagou a pensão da esposa, e todo mundo esquece e bota o homem para fazer propaganda, e ninguém diz nada, e ninguém sabe de mais nada, e esqueceu tudo. Daqui a pouco entra o outro, chamado Ronaldo Fenômeno, que foi pego nas ruas do Rio de Janeiro, com travestis, e daqui a pouco se esquece, e se abafa, ninguém sabe de mais de nada, e o homem é até autoridade hoje aí da FIFA. O outro, chamado Edmundo, matou 3 num acidente de carro, por causa de bebedeira, e todo mundo já esqueceu, e é comentarista de futebol. E você não quer perdoar o seu irmão que anda do seu lado. E você tem dificuldade de perdoar a sua esposa. E você tem dificuldade de perdoar o seu filho. Mas Jesus, nesta noite, quer que você perdoe a todo mundo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jonas era assim. Jonas, ele só queria perdoar quem ele amava. Já parou para reparar isso? Já parou para perceber que Jonas, ele escolhia quem ele queria perdoar? E quando o Senhor disse assim: Jonas, você vai para Nínive. Vou nada. Aquele povo não merece o perdão. Não somos nós quem dizemos quem merece. É o Senhor quem diz quem merece. E todos nós merecemos o perdão do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Jonas, irmãos, ele disse: não precisa você ser um grande conhecedor da teologia para entender porque Jonas fugiu, não. Lá no capítulo 2, quando Deus vai tratar com ele, ele fala: Senhor, eu fugi, é verdade. Eu vou lhe dizer por quê. Porque eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia daquele povo. Irmãos, mas é isso que Jesus quer, que você tenha misericórdia, porque o povo é carente de perdão e de misericórdia. Quem diz amém nesta noite? Glória seja dada ao nome de Jesus. Nos Estados Unidos, um ator e jogador de futebol muito famoso, chamado O.J. Simpson, assassinou a própria esposa. Mas a nação gostava dele. E quando ele foi julgado, as pessoas diziam: coitado, né? Ele não teve culpa, não. Não foi ele, não. Não pode. Um homem tão legal, jogador de futebol americano, ator de filmes de comédia. Não, esse homem não merece, não. E ele foi inocentado. Mas 10 anos depois, escreveu um livro confessando que havia matado a própria esposa. Meus amados irmãos, amigos ouvintes da palavra de Deus, meus caros irmãos e diletos amigos, nesta noite o Senhor quer chamar a sua atenção
para que você não perdoe somente quem você gosta, mas para que você perdoe até quem lhe persegue, para que você seja chamado de filho de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Temos dificuldades, irmãos, de perdoar os nossos parentes. Eu tive a feliz oportunidade de morar nos Estados Unidos por 2 anos. Ali eu trabalhei entregando pizza, visitei diversas casas, mas uma casa que eu visitei me chamou a atenção. Tinha uma plaquinha lá na entrada da casa, dizendo assim: Friends are welcome, relatives make an appointment. Amigos são bem-vindos, parentes só com hora marcada. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar os nossos parentes. E eu perguntei: Senhor, tem misericórdia, por que isso? E o Senhor falou comigo: eu quero repartir com você nesta noite. Sabe por que você tem dificuldade de perdoar seu marido? Por que você tem dificuldade de perdoar sua esposa? De perdoar os seus filhos? Ô irmão, como é ruim quando um filho nosso nos ofende. Parece que deram uma facada no nosso coração. Um desrespeito, alguma coisa assim que você diz: eu não acredito que esse rapaz está fazendo isso. Eu não acredito que essa moça está dizendo isso comigo. Dá uma facada assim no coração, não é, irmãos? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: seus parentes são pessoas falhas como qualquer outras, e eles necessitam do seu perdão nesta noite. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amado, não me venha com essa desculpa não. Você perdoa quem você gosta, e Jesus quer que você goste até de quem lhe odeia. Vamos lá para a segunda. Perdoa, mas você vai ter que pagar pelo que você fez. Essa também é comum, viu, por aí. Eu perdoei ele, mas ele tem que pagar. Olha, a leitura que você fez comigo nesta noite, em ambos os casos, não há como nós pagarmos a nossa dívida com o Senhor. E nem há como uma pessoa que lhe magoou pagar a dívida com você. Quem lhe magoou não tem como pagar. Não tem preço que pague o que uma pessoa faz com outra quando a magoa. Seja entre parentes da família, ou seja entre pessoas da igreja, ou seja entre irmãos. Ele não tem com que pagar, não adianta você querer. Ele não vai ter como pagar essa dívida. E isso está expresso nessa parábola. Não havia como pagar. Quando a família dele estava decidida a ser vendida, quando estava se decidido, vai ter que vender a família, é porque ele não tinha com que pagar. E sabe de uma coisa? A gente não tem como pagar o Senhor, não é verdade? Não tem. Sabe que o Senhor espera que você faça essa mesma comparação em relação a alguém que peca contra você? Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas que Deus sublime é esse, irmãos? Mas que comparação é essa, Jesus, que eu vou fazer com o sacrifício que tu fizeste por mim na cruz do Calvário, para uma pessoa que chega aqui, um qualquer aí, e me magoa? Mas o Senhor está querendo que você faça a mesma comparação. Porque o rei disse assim: servo malvado, eu não tive compaixão de você, porque você não teve compaixão do seu conservo. E Jesus nesta noite está dizendo para você: assim como eu lhe perdoei, perdoe a quem está te ofendendo também. Glória seja dada ao nome de Jesus. Olha, vou usar um exemplo aqui de um homem que nem crente era. Nem servo de Deus ele era. Mas às vezes a gente tem que usar esses exemplos. Jesus usou, olhou para os fariseus, para os saduceus e disse: olha, vão me desculpando aí, mas os publicanos e pecadores estão entrando no reino do céu na frente de vocês. E às vezes a gente tem que usar esses exemplos. Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um homem que sofreu muito por causa da sua própria etnia, da sua cor, porque era negro. Sofreu o apartheid na África. Numa linguagem mais simples, o apartheid era uma política que dizia que aqueles que eram brancos tinham direito a certas coisas e os que eram negros não tinham. A melhor escola só entra branco e os negros vão para uma escola secular. O ônibus com ar-condicionado, vai os negros. E os sem, vai os brancos. E os sem ar-condicionado, vai os negros. Era o apartheid praticado ali na África, entre outras coisas. Numa linguagem mais simples para você entender. E Nelson Mandela foi preso e na prisão ele escreveu um verso sobre a mágoa, que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Ele disse assim: ressentimento é como beber veneno e esperar que isso mate seus inimigos. C.S. Lewis escreveu: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável que havia em você. Um autor desconhecido disse: pecar contra o ser infinito, estamos falando do nosso Deus, é contrair uma dívida infinita e não vai poder ser paga por um ser finito.
Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Para o seu Senhor, não perdoar significa justiça intolerável. Servo malvado, eu lhe perdoei, mas agora sabe de uma coisa? Pega esse camarada aqui e vamos entregar ele aos atormentadores. Para o seu Deus, não perdoar é injustiça grande. E nesta noite ele fala com você: perdoe a quem lhe ofendeu. Quem pode dizer amém? O Espírito Santo vai te ajudar, amado. Ah, irmão Nilo, você está dizendo isso porque não é com você. Ora, eu não sou humano, não. Será que ninguém já me magoou alguma vez? Lembre-se que o Espírito Santo, que está aqui nesta noite, que habita dentro de você, aquele que clama, Abba, Pai, vai te ajudar a perdoar aquele que você tem dificuldade. Lembra-se daquele momento que Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O Senhor espera que você haja da mesma forma com aqueles que zombam de você. E aquela oração incluía Pilatos, incluía Herodes, pessoas terríveis, mas incluía aquelas pessoas também. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz, crescia a palavra de Deus, em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Porque os sacerdotes se lembraram, quando Jesus estava na cruz e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoe hoje, meu amado, porque amanhã você pode ganhar uma alma. E eu quero ir finalmente para a última desculpa que se ouve para não perdoar. E essa parece que é a pior de todas. Parece que é a mais forte, né? É a que levanta mais argumentos. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu já vi até em Facebook de crente por aí, né? E vi o camarada ainda reforçar a teoria, dizendo assim, olha, esquecer é perder a memória. E as pessoas, elas não perdem a memória. Irmãos, você sabe o que é que você esquece? Você esquece o que você quer esquecer. E você lembra o que você quer lembrar. Sabe que uma das coisas que as pessoas que pedem perdão mais esperam é que você esqueça. Quem participa aqui de encontro de casais sabe o que eu estou dizendo. Quando a gente participa dos encontros de casais, que eles vêm aqui à frente contar o testemunho, eles dizem assim, minha filha, me perdoe, deixe para trás o que aconteceu, esqueça e vamos continuar. Ô irmão, que necessidade que a alma tem de que o perdão seja completo a ponto de esquecer o que se fez. E aí você descobre na Bíblia um versículo lindo. As pessoas falam desse versículo, irmão, com alegria tão grande, porque é um versículo poético, né? Que diz assim, ó, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando as pessoas citam esse versículo, parece que elas nunca leram uma poesia tão linda. E é verdade mesmo, é uma poesia linda. Mas está entendendo o que ela está dizendo? Você vai trazer à memória o que lhe traz esperança. Meu irmão, não é porque você esqueceu que você está com amnésia, não. Você esqueceu porque você não quer lembrar. Você esqueceu porque você quer perdoar de verdade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Perdoar, vá me desculpando aí, mas é esquecer. Você lembra o que você quer, meu amado? Ali estava o jovem na sala de aula, e o professor falando no ensino médio, no ensino básico, sobre uma data da prova que deveria cair, né? O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. 3 minutos após citar esta data, o professor perguntou ao aluno e ele disse, não me lembro mais. 3 minutos apenas depois que o professor citou. Mas a moça que ele estava interessado, que sentava lá do outro lado da cadeira, que ele perguntou o celular dela e de longe ela falou, no outro dia ele ainda lembrava. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha interesse no número do celular. Ele não tinha interesse no 22 de abril de 1500, mas ele tinha interesse no número do celular. E o que você tiver interesse, você lembra. E o que você não tiver, você esquece. E o Espírito Santo, nesta noite, quer que você esqueça os males que lhe aconteceram, quem lhe agravou e que você perdoe. Quem diz amém?
Ô, palavra complicada, né, irmãos? Difícil de aceitar, mas é assim mesmo. Eu disse, Jesus são 1189 capítulos, 929 capítulos no Antigo, 270 no Novo, sobre o que eu prego? O verdadeiro perdão. Então lá vai Jesus. Ali estava o filho pródigo. E o filho pródigo, ele tinha uma certeza, o meu perdão vai ser pela metade. Ele disse assim, eu vou voltar para o meu pai. E eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me receba, pelo menos, como a um dos seus empregados. Olha o perdão pela metade. Né? Esse é o perdão pela metade. Não, meu filho, você está perdoado, mas agora você vai ficar aqui como meu servo. Não, mas ele não está perdoado, como é que vai ficar como servo? E era isso que Jesus queria mostrar. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Não é mesmo não, cometeu pecado, mas eu vou perdoar e você agora é meu filho que voltou. Glória seja dada ao nome de Jesus. Traz a melhor roupa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Isso é o verdadeiro perdão, o perdão que esquece. Ali estava a mulher adúltera, não é? Que coisa terrível. Chegou ali, pegaram a mulher, levaram nos pés de Jesus e disseram, mestre, essa mulher aqui foi pega no próprio ato adulterando. E as consequências são graves. As consequências são a morte. Essa mulher vai morrer. Essa mulher tem que morrer, porque na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O perdão, irmãos, ele pode ser tão eficaz certas vezes. E isso agora eu falo assim, principalmente, irmãos, para marido e mulher. Que o perdão, às vezes, ele é tão eficaz, mas tão eficaz, que ele consegue quebrar as consequências. Aqui está o Senhor Jesus demonstrando isso. A consequência do pecado daquela mulher era o apedrejamento, sem piedade. Estava na lei. Vai morrer apedrejada. Aí Jesus foi e disse assim, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo, Jesus olhou para a mulher e disse, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, pois eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. É o perdão verdadeiro, irmãos, que salva vidas. É o perdão verdadeiro que salva a sua família. É o perdão verdadeiro que salva o seu filho, que salva o seu irmão da igreja. É o perdão que Jesus está querendo que você ouça nesta noite. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ali estava um homem querendo voltar para casa, depois de ter abandonado a família. E ele ligou para a esposa e disse, estou com medo de voltar e você não me perdoar. E ela ficou calada no telefone. Mas eu quero voltar. E eu queria que você me perdoasse. E esquecesse o que aconteceu. E ela ficou calada no telefone. Aí ele disse, eu vou pegar o trem. Morava numa casa de fazenda. A casa ficava na frente da estação. Eu vou pegar o trem e vou voltar para casa. Mas faça assim. Já que você não está respondendo nada. E eu estou com medo, quando eu estiver voltando para casa, se você não quiser me receber, deixa a árvore aí da frente limpa do jeito que está. Mas se você me aceitar de volta, coloca um lenço branco na árvore, porque de longe, quando o trem for se aproximando, e eu vi que você não vai me receber, eu nem desço na estação. E ela continuou calada, ele desligou o telefone, pegou o trem, e quando estava se aproximando da sua casa, não conseguiu olhar pela janela. Dirigiu-se à pessoa que estava do seu lado e disse, vamos trocar de lugar, por favor. O camarada trocou de lugar com ele, ele disse, me faz um favor, amigo. Olha para mim por essa janela, você vai ver uma casa, está se aproximando aí. E na frente da casa tem uma árvore. E explicou a história e disse, se você vir um lenço, me avise, porque eu já desço na próxima estação. Mas se não vir nada, também me avise que eu nem desço mais. E o trem foi se aproximando da casa, se aproximando, e o camarada baixou a cabeça e começou a chorar. E o que estava ao lado dele disse, olha meu amigo, eu não estou vendo lenço, eu estou vendo um lençol bem grande pendurado na árvore, eu acho que você vai ser recebido de volta. E ele glorificou o nome do Senhor e disse, meu Deus, muito obrigado, tenha misericórdia de mim, porque eu estou sendo aceito de volta. Existe alguém querendo ser aceito de volta aqui nesta noite, às vezes está até do seu lado, mas está esperando contar com o lenço do perdão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh irmãos, ali estava Jacó e a sua família, tão embaraçada,
A família de Jacó com tantos problemas. Ah, irmãos, que coisa terrível. E os filhos de Jacó tão rebeldes, sem misericórdia. Pegaram a irmã dele lá, porque foi ordenado para Jacó. Jacó, leve sua família, mas leve para peregrinar. E diz a Bíblia que Jacó comprou um terreno e construiu uma casa. E a filha de Jacó se engraçou lá com a cidade dos siquemitas e saiu para conhecer a cidade, mas houve outro problema. O príncipe dos siquemitas se engraçou com a filha de Jacó, que não queria nada com ele, e ele a tomou à força, e os filhos de Jacó souberam, Simeão e Levi. E quando souberam, colocaram no seu coração a vingança. Nem um pouquinho eles pensaram assim, perdão, nem um pouquinho. Disseram assim, nós vamos nos vingar. Nós vamos matar essa raça de siquemitas. Porque ninguém faz isso com a nossa irmã, não. É verdade, irmãos. Nós não queremos que haja nenhum mal com a nossa família. E eu creio num Deus que diz a Bíblia, que protege aquele por quem nós orarmos. Mas se acontecer alguma coisa, a vingança não é nossa. E o Senhor ainda diz assim para consolar o seu coração: a mim me pertence a vingança. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele espera que você perdoe, mas ainda diz isso. Aí Simeão e Levi esperaram uma oportunidade. Os siquemitas chegaram lá com Jacó. Jacó, não dá certo a gente ficar com essa inimizade, sabe? Meu filho gostou da sua filha. Vamos fazer um casamento, né? Vamos se juntar aqui as nossas famílias. Aí Jacó disse assim: rapaz, é o seguinte, para juntar as famílias, tu vai ter que circuncidar todo macho. Porque para se juntar aqui com os filhos de Abraão, tu tem que ser circuncidado. Aí o camarada disse: é só esse o problema? Não tem problema não. A gente circuncida todo mundo. Circuncidou. Naquela época não tinha nem anestesia, nem esterilização. A turminha se inflamou lá. A doença pegou todo mundo. Simeão e Levi se aproveitaram da situação. Entraram na cidade, matou todo macho que havia ali. Quando voltaram para casa, Jacó disse: vocês agora acabaram com a nossa família. Esse pessoal vai se juntar e nós somos destruídos. E vão destruir a gente. Mas, irmãos, nós servimos a um Deus que perdoa as nossas iniquidades. Nós servimos ao Deus que socorre a nossa família. Naquele momento que não tem mais esperança, não tem mais horizonte. Aí ele chega e diz: Jacó, volta para Betel onde tu me encontraste, Jacó. E vamos se acertar ali, eu, você e sua família. Nesta noite Jesus quer acertar você e sua família, para que ele possa abençoar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Já estou encerrando, irmãos. O tempo já se foi, mas não gostaria de sair deste microfone sem ler uma poesia sobre o perdão verdadeiro. Diz assim: a mágoa é a raiz da amargura, e a amargura faz sofrer o coração. Talvez alguém te magoou, com atos ou com palavras, o remédio é o perdão. Perdoa e tudo vai mudar. Se você perdoar, tudo vai mudar. Perdoa quem te magoou, assim diz o Senhor, e a paz para ti voltará. Não adianta eu profetizar, ter os novidões e meu irmão eu não perdoar. Eis que sei do que Jesus nos ensinou: amar quem nunca nos amou e perdoar a quem nos magoou. Quem perdoa, esquece o que passou, porque o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor é fiel, é verdadeiro, não se importa indecentemente. Quem teme a Deus, ama e perdoa, porque Deus é amor e nos perdoou. O que é mais importante, perdoar ou pedir perdão? Quem pede perdão, mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa, mostra que ainda existe amor para quem crê. Glória seja dada ao nome de Jesus. Hoje eu esqueci meu paletó. Imagina a vergonha que eu passei. Ah, Jesus. Já preguei aqui algumas vezes, mas num culto de domingo à noite eu nunca preguei. E eu saí de casa, separei o paletó, deixei lá. Não quis botar para não chegar aqui amassado. Os irmãos achar que a minha esposa não cuida de mim. Eu não quis botar o paletó antes de entrar no carro. E esqueci o paletó em casa. Quando eu cheguei aqui, ai Jesus, para eu entrar e subir nesse púlpito com todos esses obreiros, tão amados do Senhor, né? Todos de paletó, Jesus tem misericórdia. E o abençoado ainda me colocou do lado do Wilkis, podia ter me colocado ali atrás, né? Perto da bateria. Eu me lembrei do perdão. A gente esquece, irmãos,
porque a gente às vezes não dá importância. Coisa simples, a gente esquece. Então, meu amado, nesta noite você não precisa perder a memória para perdoar, não. Deixa Jesus encher teu coração e perdoa quem te magoou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. O Senhor falou conosco essa noite. E Ele falou muito claro que a gente precisa perdoar. Precisamos perdoar. Amados, não existe uma semana que você possa passar sem perdoar. E tem semanas que não tem um dia que você possa passar sem perdoar. Então a mensagem do perdão é uma mensagem que a gente sempre precisa estar sendo lembrado. Porque de vez em quando os nossos sentimentos, eles querem dizer não. E aí a palavra de Deus vem do alto para dizer, olha, lembra mais da minha voz do que da voz dos teus sentimentos. E o Espírito Santo de Deus falou de forma tão clara essa noite, que o que eu e você temos a fazer é pedir perdão se a gente está guardando alguma coisa contra alguém. E assim fazendo, amados, você pode ter certeza, você vai ver novos horizontes se abrindo diante dos seus olhos. Então, escute a palavra de Deus e aplique a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Amém? E se tem um lugar que a gente precisa perdoar com mais frequência, é dentro da nossa casa. O filho, o pai, o irmão, o pai, o filho, o cônjuge, o outro cônjuge. Sim ou não? Por quê? Porque nós estamos vivendo continuamente com essas pessoas. E quanto mais tempo nós passamos com a pessoa, potencialmente, nós podemos ferir mais. Então, sempre lembre de deixar tudo o kit. Amém? E se chegou aqui com o coração um pouquinho pesado com alguém, não saia sem tomar uma decisão e falar para Deus, Senhor, eu vou procurar essa pessoa, eu vou ligar, vou até essa pessoa e vou pedir perdão. Amém? E eu tenho uma notícia boa para você que está visitando a gente aqui essa noite. Deus tem perdão para você. Deus tem perdão para você. E Ele, essa noite, quer perdoar os teus pecados e quer lançar fora todo o teu passado. Ele quer começar uma vida contigo hoje. E Ele te chama a recebê-lo, porque a salvação Ele já está te oferecendo. Perdão dos teus pecados. Aqui está cheio de pecador. Todo domingo esses pecadores estão aqui. Tem os pecadores que gostam de vir para a doutrina também. Outros que gostam de vir para a oração. Né? A gente que é mais pecador, como eu, né? Eu venho domingo, venho terça para aprender a palavra. Venho sexta para orar. Venho para a escola dominical. Né? A gente está aqui, mas a gente é um pecador que fomos remidos pelo sangue de Jesus. Somos pecadores que fomos alcançados pela graça de Deus. Nós não estamos aqui, vivemos essa alegria dessa nova vida porque nós merecemos, mas porque Deus nos alcançou. Nós não estamos aqui porque nós nascemos santos e nunca pecamos. Não, nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou e perdoou os nossos pecados. E essa mesma graça é oferecida essa noite a você. O Senhor oferece perdão a você. Então você diz, não, para mim não há jeito. Não existe isso para o Senhor. Para o Senhor, todos nós temos jeito. Uma prova disso é que eu estou aqui, né? Porque para Deus,
Há jeito para tudo, amado. Porque para mim só tinha uma coisa: o inferno. Só tinha isso para mim. Mas Deus foi tão gracioso que Ele me deu o que eu não merecia, que é o seu amor, o seu perdão. E me prometeu algo que eu estou aguardando, que é morar eternamente com Ele, no meu lar celestial. E isso que Ele ofereceu a mim, Ele oferece a você essa noite. Eu quero convidar você a receber esse presente de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu gostaria de saber se há alguém entre nós, essa noite, que quer receber esse perdão de Deus. Ele oferece gratuitamente pela morte de Cristo na cruz. E quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Vitor, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Com certeza. Aleluia. Glória a Deus. Suzy, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vou orar por vocês também. Ao final do culto eu quero conversar um pouquinho com vocês. Há mais alguém essa noite que deseja aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Quero orar por você nessa noite também. Ou alguém que precisa se reconciliar com o Senhor, vem até aqui embaixo para orar por você. Meu Jesus maravilhoso, Aleluia. minha inspiração a prosseguir. E mesmo Glória quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar. Aleluia. Dando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Mirela, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A festa nos céus, amados. Glória a Deus. Há mais alguém para Jesus essa noite? Nós vamos orar agora. Vamos orar pelo Vitor, pela Suzy, pela Mirela, que estão aceitando Jesus, por esse casal também. Pelo Nazareno e pela Márcia também. Vamos apresentá-los ao Senhor em oração. Vamos orar por eles agora. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por eles. Estão aceitando a Jesus nessa noite. Quero convidar o evangelista Ciro para estar fazendo essa oração. Glória a Jesus. Vamos orar, amados irmãos, a alegria no céu, nessa noite, temos certeza disso. Senhor eterno, tudo o que fizemos aqui nessa noite, ó Pai, foi em Teu nome santo. Ó Senhor, e temos certeza, ó Deus, o que está acontecendo aqui é porque a Sua palavra, Senhor, penetrou nesses corações. Ó Senhor, e temos certeza também que vai dar fruto de salvação, Senhor, por esta família que está aqui na frente agora. Oh, Senhor eterno, aquele sangue derramado ali na cruz do Calvário, Senhor eterno, tenho certeza
que está passando aqui agora, Senhor, limpando o pecado, tirando, Senhor eterno, tudo que se levanta, Senhor, contra o teu nome nessas vidas. Limpa o coração, limpa a mente, ó Deus, ó, transforma, Senhor eterno, de uma maneira maravilhosa, como tu nos transformou, Senhor. Éramos, Senhor, ali jogados no mundo, drogados, viciados, cometendo tanta sorte de misérias, mas estamos aqui, Senhor, porque o teu amor, Senhor, e o teu perdão nos alcançou. Senhor eterno, perdoa mesmo, Senhor. Escreve, Senhor, agora. Temos certeza que ali no livro da vida está sendo notado esses nomes aqui agora, Senhor eterno. Ó Deus de poder, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra dispensada pelo teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A igreja pode permanecer de pé. Quero convidar aqui a irmã Adriana, a irmã Cris. Pai do Senhor, irmãos, em nome do Departamento da Família, nós queremos entregar essa pequena lembrança aqui para o presbítero Nilo, em agradecimento pela palavra, mas a recompensa maior vem do céu, meu irmão. Deus abençoe e muito obrigado. Glória a Deus. Nosso muito obrigado, irmão Nilo. Deus continue abençoando grandemente. Queridos, nós vamos orar agora para encerrar o culto. Eu e Daniel, nós estaremos indo ali à porta central para cumprimentar os irmãos. Quero pedir para que o Aldo esteja fazendo a oração. Em seguida, o pastor Evandro ministrando a bênção apostólica. Onde está o Nazareno e a Márcia? Estão ali fora, né? Aqui eu não demore muito, né? Já que eu vou cumprimentar os irmãos. Qualquer coisa, o pastor Evandro Souza atende. Então, oremos ao Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, te engrandecer, Senhor. Queremos nessa noite, Senhor, dizer para o Senhor que escutamos a tua voz através do teu canal, Senhor, que o Senhor trouxe nesse lugar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor proporcionou para nós, Senhor. Obrigado por esse culto, Senhor, da família, Pai, que trouxe, Senhor, alegria aos nossos corações. Pai, obrigado, Senhor, por cada servo teu, Senhor, que aqui está. Assim, Senhor, nos dê uma semana debaixo da tua unção, da tua direção. Guia os nossos passos, Senhor. Protege nossas vidas, Senhor. Estende, Senhor, a tua mão de misericórdia e de graça sobre nós. Nos leva em paz para os nossos lares, Senhor. Nos guarda e nos livra. Esse é o nosso pedido de oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do querido e amado Espírito Santo, seja com toda essa igreja, desde agora e para sempre, e aqueles que aprendeu a perdoar, diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.